Ninguém consegue prever o que vai acontecer no Brasil em 2026. Começa agora JBR News. Provavelmente o partido mais pragmático do Brasil entendeu que está fazendo o PSD na sua estratégia de crescimento é interessante para a gente ver como o mundo político está projetando o que vai acontecer no Brasil em 2026. Na semana passada, o PSD filiou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que era do PSDB. Antes já tinha filiado a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, também do PSDB. E está buscando filiar o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, também do PSDB. Com esses movimentos, o PSD de Gilberto Kassab vai rapelar o PSDB, o antigo partido, o tradicional partido dos tucanos. O PSDB vai ficar sem nenhum governador e o PSD, com essas três filiações, se filiar também Eduardo Riedel, vai se tornar o partido com o maior número de governadores do país. E o PSD já é, desde as eleições municipais, o partido com o maior número de prefeitos do país também. Isso vai dar para o PSD uma força extraordinária. O PSD trabalha para que qualquer situação em 2026, qualquer candidatura, quem quer que tenha chances de ser eleito em 2026, tenha que conversar com o partido que é comandado pelo secretário-geral do governo de São Paulo, Gilberto Kassab. E esse é o jogo. Esse jogo do PSD é interessante para a gente ver como hoje o mundo político enxerga 2026. Hoje ninguém tem certeza exata do que vai acontecer na próxima eleição presidencial. Embora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareça liderando o quadro eleitoral em todas as pesquisas, essa possibilidade de vitória de Lula, de acordo com as pesquisas, ela vem diminuindo a cada rodada de pesquisa. Então, embora Lula ainda apareça como favorito, esse favoritismo vai diminuindo. E aí, então, os partidos apostam em outras possibilidades. O problema é que não há clareza também sobre essas outras possibilidades. O nome que em algumas pesquisas aparece como capaz de vencer Lula em 2026 é o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o ex-presidente Jair Bolsonaro não vai ser candidato em 2026 porque ele está inelegível, o que abre aí um leque enorme de possibilidades. E aí, então, qual é o jogo do PSD ao se tornar o partido com o maior número de governadores e o maior número de prefeitos? É fazer um jogo triplo ou um jogo quádruplo, ou seja, apostar ou ficar bem em qualquer possibilidade que vier a acontecer em 2026. O PSD é aliado do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tem ministérios nesse governo. A base vota muitas vezes ali com o governo no Congresso. Mas esse mesmo PSD, que tem ministros no governo, que tem aliados no Congresso, como, por exemplo, a senadora Elisiane Gama, o senador Otto Alencar, esse mesmo PSD, que é ali aliado do governo, é aliado em São Paulo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O Gilberto Kassab, que comanda o partido, é o secretário-geral do governo de São Paulo. Ou seja, então o PSD tem conexões com o governo Lula,
tem conexões com Tarcísio de Freitas, que pode ser a alternativa de oposição na eleição presidencial de 2026. E tem também o PSD nomes que ele ensaia colocar nessa própria disputa para 2026. Caso do governador do Paraná, Ratinho Júnior. Ou seja, o PSD faz assim todas essas possibilidades. E se em algum momento o ex-presidente Jair Bolsonaro for capaz de reverter a sua situação de inelegibilidade, o PSD tem conexões por ali também. Até porque o próprio Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, tem conexões por ali também. O Gilberto Kassab tem dito agora mais recentemente que ele vai fazer o que Tarcísio de Freitas fizer, ou seja, essa é a sua referência. Tarcísio hoje oscila entre a possibilidade de disputar a reeleição em São Paulo e, no fundo, o que parece é que isso é o que Gilberto Kassab mais deseja, porque nesse caso Gilberto Kassab cogita ser o candidato a vice-governador na chapa de Tarcísio de Freitas. Então essa é uma possibilidade. Tarcísio de Freitas tem ali uma possibilidade de reeleição muito grande no estado de São Paulo. Se ele sentir que não há possibilidade real de competitividade numa eleição presidencial, ele vai para essa eleição que parece mais fácil de reeleição. Mas se esse quadro de 2026 seguir totalmente embolado e ele sentir que pode ter uma chance presidencial com uma queda maior aí nas possibilidades de Lula, Tarcísio de Freitas vai para a disputa presidencial e aí Gilberto Kassab pode ir com ele. Agora, pode ir também com uma candidatura própria, pode ir também com um eventual apoio a Bolsonaro. O que hoje faz Gilberto Kassab com o PSD? Torna o PSD o partido mais musculoso do país, partido com o maior número de governadores, como a gente disse, com o maior número de prefeitos, como a gente disse, para que qualquer uma dessas possibilidades presidenciais tenha de conversar com o PSD e aí o PSD estará bem na fita, estará bem no próximo governo, qualquer governo que for. Esse é o jogo do PSD, um jogo extremamente pragmático, mas um jogo também que mostra que nesse momento não há vidente nesse país que seja capaz de dizer quem será o próximo presidente da República Brasileira. E a gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação e te convidando a fazer aí um comentário. Fala aí o que você acha disso tudo, desse grande rolo brasileiro. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.